Olá, está começando o FloripaCast, o podcast aqui da Câmara Municipal de Florianópolis, e a nossa convidada de hoje é a Renata Rodrigues Ferreira de Mello, que ela é supervisora de captação de doadores no EMOSC. A gente vai falar sobre doação de sangue, doação de plaquetas e também sobre o cadastro de doação de medula óssea, que é feito lá no EMOSC. E lembrando que 14 de junho foi o Dia Mundial do Doador de Sangue, então a gente vai entrar em todos esses assuntos, vamos esclarecer todas as dúvidas, porque o mais importante, né, é captar o máximo de pessoas possíveis para poder doar. Obrigada, Renata, pela sua presença. A gente que agradece, é um prazer estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre a nossa doação de sangue, medula, plaquetas. E é mais um espaço que a gente tem de divulgar realmente o que a gente faz, e é muito importante chegar a essa população, esse conhecimento, esses quesitos, os pré-requisitos, toda a nossa rotina para a população conhecer como é que funciona as doações e ir até o EMOSC. Isso, e também tirar um pouco desse medo, esse receio também em relação à doação de sangue, né? Eu sei que tem muito estigma ainda, que mulher menstruada não pode doar sangue. Eu mesmo até um tempo atrás, até algumas semanas atrás, achava que realmente não podia, mas quando fui para a internet, fui pesquisar, vi que era um mito, e eu queria esclarecer esses mitos hoje. Eu queria te perguntar o que precisa para ser um doador de sangue. Então, para a gente começar a nossa conversa, a gente chama de requisitos básicos. Para ser um doador de sangue, o primeiro requisito é estar bem. Você tem que estar bem para fazer o bem. Então, o teu organismo tem que estar bem, né? Então, a questão da menstruação, porque não pode ou não pode, existe esse tabu, é porque quando o fluxo menstrual é intenso, tende a ter um hematócrito mais baixo. Aí, para você fazer a doação, o hematócrito tem que estar bom. Tem que estar 38 ou mais, que a gente pede, tecnicamente. Então, por isso que algumas mulheres, quando estão no período e o fluxo é muito intenso, aí não passam na triagem clínica. Não passam nessa primeira etapa da doação. Mas, para fazer a doação, a princípio, de 16 anos a 18, a gente precisa que o jovem vá acompanhado com os pais. Até os 18 anos, responsável legal. Porque antigamente era a partir dos 18. Aí a legislação antecedeu, botou de 16 a 18, mas por uma questão do menor, então ele precisa ser acompanhado com o pai. Então ele é obrigado a ir com esse acompanhamento. A partir de 18, tranquilamente, até 59 anos e 11 meses e 29 dias para fazer a primeira doação. Tá? Então a idade para fazer a doação de sangue de 16 até 59, 11 meses e 29 dias para fazer a primeira doação, e quem já é doador até 70 anos. Até 70 anos. Isso. Tem que pesar no mínimo 50 quilos. Esse é um dos requisitos básicos também. Tá com boas condições de saúde. Tem uma noite bem dormida, e tem alguns critérios: bebida alcoólica 12 horas, algumas medicações são proibidas, alguns comportamentos também são, e a gente sempre pede para o doador entrar no site para ver os requisitos. Se acontecer alguma dúvida, entre em contato com o EMOSC ou leiam na página, tem bastante informação, porque requisitos como medicação impedem a doação. Então, a gente tem uma gama muito grande. Tem medicações que impedem a doação? Tem medicações que impedem, remédios controlados, remédios cardíacos, antibióticos. Tem alguns remédios que comprometem a qualidade do sangue. Então, todos eles especificados no site do EMOSC? Então, alguns estão especificados e alguns a gente precisa estar no manual. Então, no manual, se não conseguir entrar no site, que o manual é extenso, liga pra gente pelo nosso telefone. A gente também tem o WhatsApp e a gente esclarece essa dúvida para o doador. Isso é interessante, Renata. Inclusive, eu não sabia. Olha só, mais uma dúvida sendo sanada aqui. Alguns medicamentos, eles não davam possibilidade de doação de sangue. Muito interessante isso. Inclusive, para quem toma remédio para pressão alta também? Isso. Alguns de pressão alta, alguns remédios cardíacos, alguns remédios para hormônio. Então, tem várias medicações que interferem na qualidade do sangue, que realmente já impede a doação. Outra questão que é muito enfatizada são os piercings, as cirurgias. Então, pessoas que fazem cirurgia ficam 6 meses sem poder doar, tem que esperar 6 meses para poder doar. As pessoas que fazem tatuagem, 6 meses, porque tatuagem também é um procedimento evasivo, né? Mesmo sendo numa clínica, numa agência credenciada, com toda a vigilância sanitária. Tem que ter esse cuidado, porque é uma prevenção, é um cuidado que a gente tem para o doador de sangue, para aquele que vai receber também o do sangue.
tanto para o doador como para o receptor. É como tu falou ali no começo, né? Tem que estar bem para fazer doar o bem. E é bem isso. Esse é o nosso princípio básico. Quando a gente vai falar sobre doação de sangue, eu quero doar, mas eu preciso estar bem para poder fazer o bem. Renata, e como é que está a situação hoje de doação de sangue em Florianópolis, mais especificamente, então, né? E falar um pouquinho também do Hemosc, o que ele representa. Então, hoje nós somos uma rede, né? Florianópolis é o Hemocentro Coordenador, que a gente chama. Nós estamos em todo o estado, nós temos 7 hemocentros: Chapecó, Joaçaba, Lages, Criciúma, Joinville e Blumenau, centralizado aqui em Florianópolis, né? O Hemocentro Coordenador, que nós chamamos. E hoje a gente trabalha em rede, então toda a qualidade do sangue que nós temos aqui em Florianópolis, a gente tem a mesma qualidade em todos esses hemocentros que eu falei, e a gente atende todos os hospitais, a gente tem a cobertura de 99% do atendimento do estado. Por mais que não tenham Hemosc em algumas cidades, elas são atendidas. Elas são atendidas por esses polos. O que acontece hoje na prática? A gente, em alguns municípios mais distantes, principalmente no interior, o Hemosc vai até a região. Aí vai vinculado, tipo, São Miguel do Oeste, que é no extremo oeste do estado, Chapecó, sai de Chapecó e vai coletar sangue, a gente chama de coleta externa. Aí sai a equipe de Chapecó, vai até o município, monta uma estrutura para fazer essa coleta e traz o sangue para ser processado em Chapecó. E aí entra no mesmo estoque de sangue, logicamente um sistema próprio informatizado, e a gente consegue abrangência e distribuir para todo o estado. E, Renata, e como que está, a pergunta novamente, a situação de doação de sangue, né? Hoje a gente estava falando aqui nos bastidores que está precisando bastante de O negativo, né? E como que fica, como que é esse processo? Vai flutuando, às vezes um sangue precisa mais que o outro? Como é que é a nossa demanda aqui no estado e também na cidade em relação à doação de sangue? Isso é bem legal de as pessoas entenderem, assim, e visitarem a página do Hemosc, que a gente atualiza os nossos estoques de sangue todos os dias de manhã, às 6 horas da manhã. Então, quando as bolsas de sangue entram no estado, depois de processadas, depois de a gente fazer o processamento das bolsas, dos hemocomponentes, eles entram nesse estoque que a gente chama. E aí ela vai sendo consumida conforme a necessidade dos hospitais, né? Todos os hospitais de grande porte, eles têm uma agência transfusional, onde tem as bolsas de sangue que são distribuídas dentro do hospital. Então, esse estoque, ele é bem eclético. Conforme a demanda, conforme a necessidade dos hospitais, ele vai diminuindo, e aí conforme a gente vai tendo doadores, esse estoque vai sendo abastecido. Atualmente, hoje de manhã, a gente está precisando bastante da população de O negativo. O negativo, ele está bem no alerta. O que significa? A gente está precisando muito que o doador vá. Aí a gente convoca, a gente chama os doadores de repetição. O Hemosc tem uma grande porcentagem de doador de repetição, são pessoas que vão com uma certa frequência, são bem frequentes no Hemosc, e a gente aciona, a gente entra em contato através das redes sociais, através do telefone, e eles realmente comparecem, eles são bem participativos. E a gente precisa também agora de A negativo e A positivo. Essas 4 tipagens, mas com uma ênfase maior no O negativo, a gente está precisando bastante. E convida a população para ir ao Hemosc. Claro, é importante, né? É bem importante contribuir e saber dessa necessidade, porque geralmente as pessoas só lembram quando tem um parente que está precisando, quando tem algum familiar, quando realmente tem uma apelação, assim, através da mídia, né? Uma coisa mais pessoal. Mas a gente não pode esquecer que tem muitas pessoas que estão lá também no anonimato, né? Que precisam, e como eu te falei anteriormente, é uma coisa constante e tem uma demanda muito grande do estado, mas a gente consegue. A grande maioria das vezes a gente consegue atender a demanda justamente por esse trabalho que a gente faz diretamente com a comunidade, né? De chamar realmente esses doadores de repetição. E hoje, quais são as intervenções, quais são as campanhas que o Hemosc tem além do site? Como que ele chama a população? Então, a gente faz, esse é realmente o nosso trabalho, da captação de doadores, né? A gente sempre fala que a gente é a porta de entrada e a ligação direta com a comunidade, né? Com a sociedade. A gente tem vários projetos, a gente faz projeto escola, que a gente vai nas escolas para plantar a sementinha educacional. Perfeito. Nas crianças, então a gente atende um público desde do ensino fundamental até a escola técnica, até o ensino médico profissionalizante, logicamente com uma didática diferente, com uma abordagem diferente, mas a gente tem esse projeto escola, que a gente consegue, aqui em Florianópolis a gente tem uma boa abrangência. A gente tem um outro projeto que a gente chama de Empresa Solidária, que é um projeto de conscientização das empresas, que a gente vai palestrar para os funcionários e trazer esses funcionários para o Hemosc,
Porque hoje, Camila, o que acontece? As pessoas ainda têm falta de conhecimento do que é realmente a doação de sangue. Exato. Então, na empresa, a gente consegue pegar um grupo funcional e plantar essa semente. E depois que a gente planta essa semente, a gente consegue vincular os funcionários até a doação. Aí a gente faz um grupo de doadores dessa empresa e eles vão até o Hemosc juntos e fazem a doação. Depois a gente consegue mensurar quantos colaboradores da empresa solidária, cadastradas, conseguem fazer essa doação com frequência. Ah, que incrível. Então, hoje a gente tem mais de 5 mil empresas cadastradas. Em todo o estado? Em todo o estado. Inclusive, dia 14 foi o Dia Mundial, o Dia Mundial do Doador. A gente tem 2 datas bem comemorativas, bem fortes no nosso calendário. O Dia Mundial, que é dia 14 de junho. E a semana depois, que é o Dia Nacional, e é 25 de novembro. Mais pro final do ano. Mais no final do ano. Aí esse é o Dia Nacional. Então, essas 2 datas para nós é bem forte, assim. A gente gosta de trabalhar bastante. Até estrategicamente, elas foram consolidadas, porque junho é junho vermelho. O junho vermelho é justamente para puxar a doação nesse período. E novembro, porque é véspera de férias, né? De férias, de final de ano. E sempre em final de ano tende a baixar as doações, porque as pessoas entram em férias, começam na data festiva e as pessoas esquecem um pouquinho do sangue. Então, a gente trabalha essa data de 25 de novembro, uma data festiva, começa a trazer os doadores novamente, faz um bom estoque, porque o sangue, a doação de sangue, ela é fracionada em hemocomponentes, mas ele tem uma durabilidade, o sangue, de 45 dias. 45 dias 45 dura? Era dias. Essa uma outra pergunta que eu ia te fazer. Quanto tempo principalmente dura? a hemácia, né? Que é a parte vermelha, que as pessoas acham que o sangue é só a parte vermelha. Então, lógico que ele vai rodar esse estoque, né? Nós vamos sempre estar rodando para sempre ter o controle dessa validade, mas a gente tem esse período também de validade e a gente precisa consumir até por uma questão de compromisso social, né? Claro. Que as pessoas vieram contribuir, a gente também tem que transfundir esse sangue. Então, tudo isso é bem gerenciado, bem controlado e a gente está sempre tentando fazer que a população entenda esses quesitos, porque é bem importante que as pessoas entendam esses quesitos. Renata, e agora acho que a gente pode entrar um pouquinho ali, tu falou que o pessoal acha que o sangue é só aquela parte vermelha, a gente pode falar um pouquinho sobre a doação de plaquetas, Isso. como que ela funciona também, e também é uma necessidade, né? Muito então. de ser doada, e como que a gente pode chegar, quem está doando sangue já está consequentemente doando plaquetas, como que faz? Então, a doação de sangue é essa que eu falei para ti, bem específica, assim, uma doação mais simples, ela fica, o processo inteiro da doação, desde o cadastro até a liberação do lanche, que depois da doação a gente oferta um lanche, dura média 55 minutos, mas a inserção da agulha realmente no doador de 5 a 7 minutos. Então, é um procedimento rápido. A gente coleta praticamente 450 ml de sangue, na bolsa de sangue, né? Dentro da sala de coleta. É um procedimento bem simples. Eu sou doadora de bastante tempo. Então, posso dizer, para mim, totalmente indolor e é uma coisa bem, bem tranquila, assim. A gente, na grande maioria, a gente não tem intercorrências grandes. Lógico que existe todo esse cuidado, né? Mas a doação de plaquetas é uma doação mais específica. O doador, ele fica numa máquina, ele é pulsionado, né? Ele fica com a agulha no braço e ele fica 1h30 na máquina. Aí só vai separar a parte da plaqueta, a parte amarela do sangue, da defesa do sangue. Então, a parte das hemácias, que é o vermelho, volta para ele. Ah, então essa máquina faz toda essa... Isso, faz essa filtragem, como se fosse uma máquina de hemodiálise, entendeu? Ah, que engraçado. Então, essa doação de plaqueta, ela tem uma especificidade maior. E para ser um doador de plaqueta, ele precisa de uns requisitos mais selecionados. Quais são? Então, aí tem que ser homem, mulher, só aquelas que nunca tiveram gestação. Ah, é? Nossa. Porque a mulher, quando tem gestação, ela cria anticorpos. Aí interfere na qualidade da plaqueta. Tá? Então, tem que ser homem, pode ser... Homem ou mulher que nunca engravidou. Mas sendo mulher que nunca engravidou, realmente não tem problema? Não tem problema, tem problema. Aborto já é considerado gestação, tá? Tem que ter mais de 60 quilos, porque ela precisa ter um porte mais firme. Ela tem que ter, aí, para ser doadora de plaqueta, ela tem que ter uma veia mais calibrosa. Aí a gente faz nós lá no Hemosc, a equipe técnica, faz uma avaliação das veias do braço. Ela tem que ter um calibre maior, tem que ser pessoas de bom calibre. Nossa. Mas aí tem que ir lá pra gente avaliar, porque se formar um calibre muito fininho, tende a arrebentar porque fica muito tempo ali inserido, a agulha, tá?
Aí, mas a gente, assim, para esclarecimento de todos, nós temos uma população bem frequente que faz doação de plaquetas. Geralmente são os mesmos homens, né? A gente tem mulheres, são poucas, mas nós temos mulheres, mas eles vão com muita frequência e quando a gente precisa, porque é um hemocomponente que só tem validade de 5 dias. 5 dias? 5 dias. E a doação de plaqueta pode ser em 15 dias. A doação de sangue, o homem pode doar em 60 dias. E 4 vezes no ano. A mulher, 90 dias e 3 vezes no ano. A plaqueta não, a cada 15 dias pode doar. E uma coisa que eu queria te perguntar a respeito da plaqueta, né? Ela dura 5 dias, é só homem na maioria das vezes, mulheres que nunca engravidaram, nem se passaram por um aborto, não tiveram uma gestação no seu corpo. Isso. Mas plaqueta é igual, não tem uma tipagem assim como sangue? Tem? Tem também. Vamos pensar que a plaqueta faz parte do sangue, tá? Faz parte do sangue, são vários hemocomponentes. Tem tipagem também. Na plaqueta, a gente até tecnicamente, assim, para a população entender, a gente dá uma preferência na plaqueta AB. AB. Mas lógico que a gente não faz tanto esse controle de estoque, por ser uma coisa mais especializada, a gente precisa desse hemocomponente. Então, a gente não faz tanto... Só quando é um O negativo que a gente ainda um pouco interfere. Quando é um doador de O negativo, que é doar a primeira vez plaqueta, aí a gente pede para ele doar sangue, porque o O negativo a gente precisa bastante, né? O O negativo, para quem não sabe, ele é o doador universal e ele vai para qualquer tipo de pessoa, né? Então, os hospitais pedem muito O negativo, principalmente nas emergências. Mas a plaqueta, a gente tem tudo quanto é tipagem de sangue. Nossa, muito interessante esse sobre plaquetas, assim, é uma aula mesmo, Renata, a respeito disso. Acho que é interessante a gente saber e saber como funciona também, né? Essa questão de que a mulher, quando teve uma gestação, não puder... Isso é legislação, doar, tá? É legislação. Isso. É bom, Camila, assim, as pessoas entrarem no site, né? Porque é um conhecimento muito técnico do hemóstico, a hematologia é uma coisa muito complexa, é uma área muito complexa, mas quanto mais a gente falar essa informação, por mais a gente divulgar essa informação para a população, para a comunidade, é melhor para as pessoas entenderem. É muito importante que as pessoas entendam a importância e como funciona nosso dia a dia, sabe? Porque quando existe um apelo, principalmente na mídia, as pessoas precisam se sensibilizar e precisam vir até o Hemosc. Nós tivemos uma grande comoção agora nas enchentes do Rio Grande do Sul. Sim. E aí foi colocado na mídia que, né, logicamente, que os hemocentros do Rio Grande do Sul, principalmente em Porto Alegre, fecharam e nós fornecemos sangue para ele. Nós enviamos bolsas de sangue para eles, para os hospitais do Rio Grande do Sul. E aí, lógico, passando na mídia, teve uma grande sensibilização e as pessoas meio que se mobilizaram e invadiram os hemocentros, assim, no oeste, por ser mais perto, lá na Chapecó, aqui em Florianópolis. Nós temos uma população muito grande de pessoas gaúchas morando aqui, né? Então, a gente teve pessoas que nunca doaram, não sabiam como é que funcionava, mas queriam ajudar. É muito legal esse incentivo, essa comoção solidária, mas é muito bom ter o conhecimento, né? Como eu te falei, assim, é muito importante as pessoas virem de acordo com a necessidade do estoque que a gente precisa. Claro. Até porque, tipo, se a pessoa olhou aqui, viu o nosso podcast, ouviu e viu que talvez não está inserido naquela... não está apto, ela pode passar essa informação para outra pessoa e falar e ajudar. E informação, com mais informação, é mais ajuda, né? Isso. E, Renata, uma coisa que a gente também vai falar hoje é sobre o cadastro de doação de medula óssea, né? Que também a gente sabe que é uma demanda. E eu queria saber como que é feito esse processo de cadastro no Hemosc. Então, todos os hemocentros do Brasil são credenciados para fazer essa primeira etapa, que é o cadastro de medula óssea, né? Quando a pessoa tem uma leucemia, ela precisa de um transplante de medula. Então, para ele ser transplantado, ele precisa ser compatível com alguém. Para ser compatível com alguém, as pessoas têm que fazer o cadastro para entrar num banco de dados, que é o REDOME, que é um banco de dados nacional. Lá ele fica armazenado e quando esse paciente precisar desse mapeamento genético, ele vai ver se é compatível com alguém que esteja nesse banco do REDOME. Então, o Hemosc faz essa primeira parte, faz esse cadastramento e manda a amostra de sangue mapeada para o REDOME e fica lá no REDOME para o dia que alguém for compatível ser acionado. Aí começa outra etapa de doação, que realmente vai ser a doação, todos os exames, e vai começar a etapa de doação para fazer a doação de medula para esse paciente. Tá? Para fazer a doação no Hemosc é bem simples. Ele vai lá com o documento oficial com foto, conforme a doação de sangue e plaquetas. O primeiro requisito para fazer qualquer doação dessas que eu falei anteriormente é ir com o documento oficial com foto, tá? A gente pede para ir previamente agendado.
Hoje, atualmente, a gente trabalha com agendamento, até para dar uma facilidade para o doador e para ter uma organização melhor institucional. Então, a pessoa liga para lá, cadastra. Se a pessoa quiser só fazer a doação para o cadastro de medula, é bem tranquilo, são 5 ml que é coletado. Uhum. E tem que ter de 18 a 35 anos. Tem uma idade... O Redome limita para fazer o cadastro, porque a medula e a condição desse doador vai ser mais favorável. Uhum. Então, de 18 a 35 anos. Para fazer o cadastro ou para doar? Isso, não, para fazer o cadastro. Tá. Mas se a pessoa tiver um cadastro, já tiver avançado 35 aí anos, não vai tem até problema. 60 anos. Até 60. Isso, eu tenho o meu cadastro mais de 15 anos, tá lá. Eu fiz bem antes dessa idade, então eu tô lá. Eu tô suscetível a qualquer pessoa que esteja doente e que se meu mapeamento genético for compatível, eu ser acionada e aí começa outro trâmite para fazer a doação. Perfeito. É porque hoje, Camila, é bem importante frisar que as pessoas também não têm conhecimento do que é uma doação de medula. Às vezes as pessoas vão lá, eu quero ser doador de medula. Mas esse cadastro, para ver se é compatível. Porque o procedimento de medula mesmo, ele tem que ficar internado, ele vai passar por uma série de procedimentos. Atualmente, a grande maioria das doações de medula está sendo feita por aférese. A aférese é o mesmo procedimento da máquina que eu te falei. Da aférese de plaquetas. É parecido com aquele, não precisa de um procedimento evasivo complexo. Mas quem decide se vai ser cirúrgico ou se vai ser por aférese é o médico, tá? O oncologista ou o hematologista. Eu acho que a gente conseguiu sanar todas as dúvidas. Foi muito rica essa conversa. Eu queria agradecer muito pela sua presença. Eu acho que quanto mais, como você falou, quanto mais a gente falar, quanto mais a gente abrir o diálogo sobre isso e quanto mais a gente transmitir informação sobre algo tão importante que salva vidas, né, diariamente, a gente está sempre disposto a fazer aqui na Câmara, no FloripaCast principalmente. E eu queria muito agradecer a sua presença, obrigada pelos esclarecimentos e prestar esse serviço para a população também. A gente que agradece, Camila, a gente agradece, a gente coloca à disposição. O EMOSC está à disposição de todo mundo. A gente quer convidar vocês também para fazer a doação, conhecer o EMOSC e a gente também se coloca à disposição se vocês quiserem uma palestra de conscientização, a gente também pode vir aqui na Câmara. A gente pode falar, né, com a presidência da Câmara para fazer uma campanha, falar com os funcionários. Isso, seria bem importante. Vocês estão passando por um momento bem especial com o vereador, né? Exato. Então, é bem legal criar esse vínculo também de responsabilidade social com a Câmara, né? A gente está à disposição. Então tá. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Até mais. Até mais. FloripaCast fica por aqui.